jovem de família rica, sempre alimentou uma criança pobre, 20 anos depois, quando Caio, de 12 anos, sempre foi curioso sobre o mundo além dos muros de sua mansão em São Paulo. Filho de uma família rica, sua vida era repleta de conforto, mas também de uma monotonia que ele mal conseguia explicar. Em um sábado, enquanto acompanhava seu motorista em uma ida ao centro da cidade, pediu para explorar os becos sozinho. Com certa relutância, o motorista permitiu, contanto que ele não fosse longe. Animado pela liberdade rara, Caio vagou por ruas estreitas, observando os grafites nas paredes e o movimento frenético das pessoas. Ao dobrar uma esquina, ele viu algo que o fez parar. Perto de uma lixeira, uma menina revirava sacos de lixo com as mãos sujas e trêmulas. Parecia não ter mais que 8 anos, vestindo roupas puídas e grandes demais para seu corpo magro. Seus cabelos negros estavam bagunçados, e o rosto carregava um misto de cansaço e determinação. Caio observou por um instante, sem saber o que fazer, até que tomou coragem e disse: "Ei, você está com fome?" A menina ergueu os olhos, assustada, como se não esperasse que alguém notasse sua existência. Ela hesitou, mas acabou assentindo com a cabeça. Sem pensar 2 vezes, Caio tirou uma nota de R$ 20 do bolso e a entregou. "Tome, compre algo para comer", ele disse. A menina segurou o dinheiro com cuidado, como se fosse algo precioso, mas não disse nada. Caio permaneceu ali, observando enquanto ela corria em direção a uma padaria próxima. Algo dentro dele mudou naquele momento, uma inquietação que ele ainda não conseguia entender. Naquela noite, deitado em sua cama, Caio não conseguiu tirar a imagem da menina da cabeça. Quem era ela? Por que estava sozinha? E por que ninguém parecia se importar? Ele não sabia, mas estava decidido a voltar e descobrir mais. Na semana seguinte, Caio encontrou uma desculpa para voltar ao centro da cidade. Dessa vez, o motorista insistiu em esperar por ele, mas Caio, determinado, pediu um pouco de liberdade. "Quero explorar os arredores sozinho. Prometo não demorar", ele garantiu, com a insistência típica de um garoto acostumado a conseguir o que queria. Depois de algumas voltas pelos becos, finalmente avistou a menina outra vez. Ela estava sentada no mesmo canto da semana anterior, mordendo um pedaço de pão com expressão desconfiada. "Oi", Caio disse, se aproximando devagar. A menina levantou os olhos, reconhecendo-o. "Eu sou o Caio." "Qual é o seu nome?" Houve um momento de hesitação antes que ela respondesse: "Luana." Sua voz era baixa, como se tivesse esquecido como usar as palavras. Caio sentou-se ao lado dela, sem se importar com a sujeira do chão. "Você tem alguém que cuida de você, Luana?" A menina balançou a cabeça, desviando o olhar. A resposta silenciosa pesou no coração de Caio, que, pela primeira vez, começou a entender a verdadeira dimensão da solidão de Luana. Nos dias seguintes, Caio não conseguia pensar em outra coisa. Ele começou a levar pequenos lanches escondidos de casa, colocando-os na mochila para que ninguém percebesse. Cada encontro com Luana revelava um pouco mais sobre sua história. Ela havia perdido os pais em um acidente, sem ninguém para acolhê-la, foi parar nas ruas. Não falava muito sobre como sobrevivia, mas Caio percebia, pelos detalhes soltos, que sua vida era marcada por perigos constantes. Luana, no entanto, parecia mais à vontade com ele a cada dia, e seus olhos já não carregavam a mesma desconfiança de antes. Certo dia, Caio levou um caderno e uma caneta. "Quero te ensinar uma coisa", disse ele, enquanto sentavam-se em uma praça escondida. Luana olhou para ele com curiosidade. "Ensinar o quê?" "A escrever", respondeu, abrindo o caderno. Ele começou com o básico, ensinando-a a formar as letras do alfabeto. No início, Luana parecia desinteressada, mas logo se animou ao perceber que conseguia escrever seu próprio nome. "Olha", disse, mostrando as letras meio tortas no papel. Caio sorriu, sentindo uma alegria genuína. Ele nunca tinha se sentido tão útil em toda a sua vida. Enquanto a amizade deles crescia, a rotina de Caio começou a chamar atenção em casa. Beatriz, sua mãe, notou que ele saía mais vezes do que o normal e que sua mochila estava sempre mais leve quando voltava.
Uma tarde, ela decidiu segui-lo. Quando viu o filho sentado em um beco com Luana, o choque tomou conta dela. Ao chegar em casa, confrontou Caio imediatamente. Você perdeu o juízo? Conversar com uma menina de rua? E se algo acontecer com você? Caio tentou explicar, mas Beatriz não queria ouvir. Não quero que você volte lá, entendeu? A proibição da mãe não foi suficiente para impedir Caio. Ele sabia que Luana precisava dele, no fundo, sentia que ele precisava dela também. Assim, começou a criar desculpas e encontrar novas maneiras de vê-la. Cada encontro era furtivo, mas cheio de significado. Aos poucos, ele percebia que ajudar Luana não era apenas um ato de caridade, mas uma necessidade de lutar contra as injustiças que até então nunca haviam atravessado seu caminho. O que ele ainda não sabia era que essa amizade estava prestes a mudar suas vidas de um jeito que ele jamais poderia imaginar. Os dias se transformaram em semanas, e o vínculo entre Caio e Luana se fortaleceu como uma corrente impossível de romper. Caio agora dedicava quase todo o tempo livre a ajudar Luana, e suas aulas improvisadas de leitura e escrita passaram a ser momentos de alegria para ambos. Eles se reuniam em uma praça escondida, onde Caio levava livros infantis e lanches escondidos. Luana, apesar da timidez inicial, começou a sorrir mais e a confiar nele de uma maneira que nunca havia confiado em ninguém antes. Uma tarde, enquanto liam juntos, Luana fez uma pausa e olhou para Caio com uma expressão séria. Por que você faz isso? Me ajuda tanto assim? Caio ficou em silêncio por um momento, pensando em como responder. Porque eu acho que ninguém deveria passar pelo que você passa. E porque você merece mais, Luana. Muito mais. Ela desviou o olhar, visivelmente emocionada, mas não disse nada. Para Caio, isso foi suficiente. Ele sabia que, de alguma forma, estava fazendo a coisa certa. Enquanto isso, a situação em casa de Caio ficava cada vez mais complicada. Beatriz percebeu que o filho continuava saindo, apesar de suas proibições. Em uma tarde chuvosa, ao encontrar a mochila de Caio cheia de livros e frutas, ela finalmente o confrontou de forma mais incisiva. Você continua vendo aquela menina, não é? Caio tentou argumentar, mas sua mãe interrompeu. Isso tem que parar. Ela é uma estranha, e você está colocando sua vida em risco. Caio sentiu a raiva e a frustração crescerem dentro de si. Você não entende, mãe. Ela não é só uma menina de rua. Ela é minha amiga. A discussão foi intensa e deixou marcas em ambos. Caio percebeu que precisaria ser ainda mais cuidadoso se quisesse continuar ajudando Luana. E foi exatamente o que fez. Começou a sair em horários alternativos e a mentir sobre onde estava, algo que nunca havia imaginado fazer antes. Por outro lado, Beatriz decidiu investigar mais a fundo e começou a planejar uma maneira de interferir. Para ela, era inconcebível que o filho tivesse se envolvido de forma tão intensa em algo que, em sua visão, não tinha futuro. Em uma manhã clara, Caio chegou à praça onde sempre encontrava Luana, mas ela não estava lá. Ele esperou por horas, mas a menina não apareceu. O coração de Caio apertou de preocupação. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Ele começou a procurar por ela nos becos e esquinas próximas, perguntando a quem passava, mas ninguém parecia saber de nada. A ausência de Luana o consumia, e a culpa por não poder protegê-la aumentava a cada instante. Quando finalmente a encontrou, Luana estava sentada em um canto mais afastado, abraçada aos joelhos, com os olhos vermelhos de choro. Caio correu até ela. O que aconteceu? Onde você esteve? A menina hesitou, mas então sussurrou. Eles tentaram me tirar daqui, queriam me levar para um lugar, um abrigo. Mas eu fugi. Caio sentiu o peito apertar. Ele sabia que, por mais que tentasse, sua ajuda não era suficiente para livrá-la dos perigos de viver nas ruas. Mas também sabia que Luana confiava nele, e isso significava que ele precisava encontrar uma solução, uma que fosse definitiva. Sem que soubessem, Beatriz havia descoberto onde Luana costumava ficar. Movida por uma mistura de medo e desejo de proteger o filho,
ela havia denunciado a presença da menina às autoridades. Agora, observando de longe o desespero do filho, Beatriz começou a questionar se sua atitude tinha sido a melhor. Afinal, nunca tinha visto Caio tão determinado e tão vivo quanto desde que conhecera Luana. Nos dias que se seguiram, Caio tentou convencer Luana a aceitar ajuda. Ele sabia que não bastava levá-la comida ou ensiná-la a ler, mas sempre que sugeria algo mais concreto, como ir a um abrigo ou buscar assistência, Luana ficava retraída. Eu não posso, Caio. Eles vão me tirar daqui e me colocar com pessoas que não conheço. Já tentei antes, e não deu certo. Ele percebia o medo nos olhos dela, a insegurança de alguém que já havia sido rejeitada pelo mundo muitas vezes. Caio começou a se sentir frustrado. Ele queria fazer mais, mas parecia que havia um limite para o quanto ela permitiria que ele ajudasse. Ainda assim, não desistiu. Pensou em maneiras diferentes de ajudar sem assustá-la. Um dia, chegou com uma mochila cheia de roupas limpas e uma toalha. Não é nada demais, só para você se sentir melhor, disse, com cuidado. Luana aceitou relutante, mas, no dia seguinte, apareceu com o rosto mais limpo e usando uma das camisetas que ele havia levado. Foi a primeira vez que Caio viu um vislumbre de esperança em seus olhos. Enquanto isso, em casa, Beatriz continuava dividida. Apesar de achar que estava protegendo Caio, ela não podia ignorar o impacto positivo que a amizade com Luana parecia ter sobre o filho. Ele estava mais empático, mais maduro, e parecia ter encontrado um propósito que ia além do conforto de sua vida privilegiada. Ainda assim, Beatriz sentia que a situação era perigosa. Certa noite, conversou com o marido, Gustavo. Eu não sei o que fazer. Ele está obcecado com essa menina. E se ela se aproveita dele? Gustavo, que até então tinha se mantido distante do assunto, respondeu com um tom de pragmatismo: talvez devêssemos conhecê-la antes de tirar conclusões. Dias depois, algo inesperado aconteceu. Caio voltou para casa mais cedo do que o habitual e encontrou Luana na sala de estar da mansão. Ela estava sentada, visivelmente desconfortável, enquanto Beatriz tentava conversar com ela. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Beatriz olhou para ele, séria. Eu a trouxe para cá. Precisamos conversar, Caio. Não dá mais para você carregar isso sozinho. Luana parecia prestes a sair correndo, mas Caio foi até ela e segurou sua mão. Está tudo bem. Ninguém vai te machucar, ele disse, tentando acalmá-la. A conversa que se seguiu foi tensa. Beatriz explicou que havia entrado em contato com assistentes sociais, mas não com a intenção de afastar Luana. Ela queria encontrar uma maneira de ajudar que fosse permanente e segura. Luana, porém, ouvia tudo com desconfiança. Eu sei como é, prometem uma coisa e fazem outra. No fim, a gente sempre volta para a rua, disse, com a voz baixa, mas firme. Caio ficou ao lado dela, defendendo sua autonomia e explicando que ela só faria o que quisesse. Depois daquele encontro, as coisas começaram a mudar lentamente. Beatriz passou a enxergar Luana de forma diferente, não mais como um problema, mas como uma criança que precisava de apoio genuíno. Gustavo, por sua vez, sugeriu um plano mais ambicioso, que eles acolhessem Luana em casa. A ideia parecia radical, mas, depois de muitas conversas e negociações, a proposta foi levada adiante com o consentimento de Luana. Pela primeira vez, ela teve um quarto só seu, roupas novas e refeições regulares. Mas o que realmente a tocava era algo que não podia ser comprado: o sentimento de pertencimento. Ainda assim, o processo de adaptação foi cheio de desafios. Luana estava acostumada a viver de forma independente, e a rotina estruturada de uma casa grande era algo completamente novo para ela. Em alguns momentos, se sentia sufocada, como se tivesse perdido a liberdade. Caio era seu apoio constante, lembrando-a de que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Você tem uma família agora, ele dizia. Mas mesmo Caio sabia que aquela transição não seria fácil. Enquanto Luana tentava se ajustar à nova vida, Beatriz também enfrentava seus próprios dilemas. Ela havia aberto sua casa,
mas ainda se questionava se estava pronta para abrir completamente o coração. Ao mesmo tempo, algo dentro dela mudava ao ver a força e a resiliência de Luana. Aos poucos, a menina deixava de ser apenas a amiga de Caio e começava a ocupar um lugar inesperado na família. Entretanto, a paz recém-conquistada era frágil, e o passado de Luana ainda carregava sombras que ameaçavam se aproximar. Os primeiros meses de Luana na casa de Caio foram um misto de esperança e incerteza. Apesar de agora estar segura, era difícil para ela se sentir verdadeiramente parte daquele mundo. À noite, costumava olhar pela janela de seu quarto e se perguntar quanto tempo duraria aquela estabilidade. E se tudo fosse tirado dela novamente? O pensamento era um fantasma constante, que a impedia de se entregar completamente à nova vida. Caio, por outro lado, estava determinado a ajudá-la a se sentir em casa. Ele a incentivava a explorar novas possibilidades, a descobrir o que gostava de fazer e até a sonhar com um futuro diferente. Em uma tarde de sol, ele a levou ao jardim da casa, onde havia um cavalete e uma caixa de tintas esperando por ela. Pensei que você poderia gostar de tentar algo novo, disse ele, com um sorriso tímido. Luana hesitou, mas a curiosidade venceu. Quando começou a pintar, perdeu a noção do tempo, imersa nas cores e nas formas. Caio observou de longe, percebendo que, pela primeira vez em muito tempo, ela parecia relaxada. Enquanto isso, Beatriz tentava se adaptar à nova dinâmica da casa. Ela ainda tinha suas reservas sobre Luana, mas, aos poucos, foi percebendo o quanto a menina estava disposta a se esforçar. Ela tem uma força impressionante, disse certa vez a Gustavo, enquanto observava Luana ajudar a arrumar a cozinha depois do jantar. Gustavo assentiu, mas sabia que Beatriz ainda guardava algumas preocupações. Ele decidiu que era hora de conversar com a esposa sobre o que realmente a incomodava. Acha que ela pode nos decepcionar, ou você tem medo de decepcioná-la? A pergunta ficou no ar, e Beatriz não respondeu de imediato. As coisas começaram a mudar de verdade quando Luana, por insistência de Caio, aceitou frequentar uma escola comunitária. Foi um desafio enorme para ela, que nunca havia tido uma educação formal. O primeiro dia foi repleto de tensão, os olhares curiosos e as perguntas dos colegas a deixaram desconfortável. Mas, ao longo das semanas, ela começou a encontrar seu ritmo. Descobriu que tinha facilidade com desenho e matemática e, mais importante, começou a fazer amigos. Caio a incentivava em cada pequena vitória, como se fossem conquistas dele também. No entanto, a paz não durou. Certo dia, enquanto voltava da escola, Luana foi abordada por um homem que ela reconheceu das ruas. Seu nome era Sérgio, e ele era conhecido por explorar crianças em troca de pequenos trocados. Ele a seguiu até a esquina da casa dos pais de Caio e a chamou, com um sorriso ameaçador. Então agora você é da família rica, hein? Mas não se esqueça, garota, a gente sempre sabe onde te encontrar. Luana ficou paralisada, incapaz de responder. Quando entrou correndo em casa, Caio percebeu que algo estava errado. Naquela noite, ela contou o que aconteceu, e o medo estava estampado em seu rosto. Caio sentiu a raiva crescer dentro de si. Você nunca mais vai ter que lidar com pessoas como ele, disse, tentando tranquilizá-la. Mas sabia que não era tão simples. Ao contar a seus pais o que havia acontecido, Gustavo sugeriu que procurassem ajuda jurídica. Beatriz, por sua vez, ficou preocupada com a exposição que isso poderia trazer à família. A tensão entre todos ficou evidente, e Luana sentiu como se fosse o centro de um problema que não queria causar. Enquanto discutiam as possibilidades, Luana tomou uma decisão surpreendente. Eu não quero que façam nada, disse ela, firme. Eu não vou deixar que ele me controle de novo. Não vou fugir. Sua postura impressionou a todos, especialmente Beatriz, que começou a enxergá-la de uma forma completamente nova. Gustavo, no entanto, insistiu em manter a segurança reforçada e garantiu que ela teria o apoio necessário caso a situação voltasse a acontecer. Com o tempo, Luana se tornou mais confiante em sua nova realidade, mas o encontro com Sérgio deixou marcas profundas. Caio percebeu que ela estava mais reservada e tentava protegê-la ainda mais, algo que ela, por vezes, rejeitava.
Eu não sou fraca, Caio. Sei me cuidar, disse em uma dessas ocasiões. Ele sabia que ela tinha razão, mas isso não diminuía sua preocupação. A amizade entre os dois continuava sólida, mas, pela primeira vez, Caio percebeu que o caminho de Luana para superar seu passado era algo que ela precisava trilhar sozinha. Enquanto o dia a dia seguia, havia uma certeza compartilhada por todos: o passado de Luana ainda tinha segredos que poderiam retornar quando menos esperassem. Os dias se passaram, e Luana tentava seguir sua rotina com normalidade, mas o encontro com Sérgio deixará uma sombra pairando sobre ela. As aulas na escola, que antes eram um refúgio, agora a deixavam inquieta. Sempre que caminhava pelas ruas, tinha a sensação de estar sendo observada. Embora tentasse disfarçar o medo, Caio percebia o quanto aquilo a estava afetando. Ele começou a acompanhá-la até a escola e a buscá-la sempre que podia, mas sabia que aquilo não era uma solução permanente. Certa tarde, quando voltaram juntos, encontraram Gustavo esperando por eles na sala de estar. Ele segurava uma pasta cheia de documentos e parecia sério. Luana, conversei com um amigo que trabalha com casos como o seu. Ele sugeriu que procurássemos proteção legal contra Sérgio e qualquer outra pessoa que tente te intimidar. Mas só podemos fazer isso se você estiver disposta. Luana olhou para Caio, buscando apoio. Ele assentiu com um olhar encorajador. Você não precisa mais enfrentar isso sozinha, disse ele. Após um longo silêncio, ela concordou, mesmo que o medo ainda estivesse presente em seu olhar. Enquanto Gustavo e seus contatos começavam a preparar as medidas legais, Luana tentava retomar suas aulas de pintura. A arte era seu único escape, e, sob o incentivo de Caio, ela começou a se dedicar mais. Suas pinturas, antes sombrias, agora começavam a mostrar flashes de cores vibrantes e esperança. Em um desses momentos, Beatriz entrou no ateliê improvisado e ficou em silêncio, observando a dedicação da menina. São lindas, comentou, pegando uma tela que retratava uma borboleta emergindo de um casulo. Luana, surpresa pelo elogio, respondeu com um sorriso tímido. Era a primeira vez que sentia uma conexão genuína com Beatriz, algo que a confortou mais do que esperava. Enquanto Luana avançava em suas conquistas, Sérgio parecia estar cada vez mais perto. Certo dia, ela encontrou um bilhete preso ao portão da casa. Você pode tentar se esconder, mas sempre vou saber onde você está. O recado era curto, mas suficiente para fazê-la estremecer. Ela correu para mostrar a Caio, que imediatamente contou aos pais. Gustavo ficou ainda mais determinado a resolver o problema, mas Beatriz parecia preocupada com o impacto que aquilo estava tendo na família. Talvez trazer Luana para cá tenha sido um erro, disse ela em um momento de tensão, mas se arrependeu das palavras assim que viu a reação de Caio. Ela é parte da nossa família agora, e ninguém vai tirá-la daqui, ele respondeu, com firmeza. As semanas que se seguiram foram intensas. Gustavo conseguiu uma ordem restritiva contra Sérgio, mas sabia que a simples ameaça legal não era suficiente para afastá-lo. Ele também contratou um segurança para vigiar a casa, algo que incomodava Luana, pois sentia que era um fardo para a família. Não quero causar mais problemas, disse ela a Caio em um momento de frustração. Ele segurou suas mãos e respondeu, você não é um problema. Você é uma pessoa que merece proteção, como qualquer um de nós. Em meio a essa turbulência, uma oportunidade inesperada surgiu. A escola de Luana anunciou um concurso de arte, e a professora de pintura a incentivou a participar. Relutante no início, Luana acabou cedendo. Passou horas trabalhando em uma tela especial, que parecia ser uma mistura de seus sentimentos, havia cores vibrantes, mas também sombras profundas. Quando finalmente entregou a obra, sentiu uma sensação de alívio, como se tivesse deixado um pedaço de sua dor no papel. Caio estava ao seu lado no dia do resultado, e quando anunciaram que Luana era vencedora, ele foi o primeiro a aplaudir. Por um momento, o peso de suas preocupações desapareceu. A vitória trouxe uma nova energia para Luana, mas também atraiu olhares. Seu nome e história foram mencionados na pequena comunidade escolar, e, embora isso a deixasse orgulhosa, também a tornava mais exposta. Sérgio agora sabia mais do que antes,
e isso era algo que Caio e sua família precisariam enfrentar em breve. Mesmo assim, aquele instante de triunfo mostrou a Luana que ela podia superar o passado e construir algo novo, mesmo com as dificuldades que continuavam a espreitá-la. Depois da vitória no concurso de arte, Luana sentiu pela primeira vez que algo em sua vida estava mudando para melhor. A aceitação de sua pintura não era apenas uma conquista pessoal, mas um lembrete de que ela poderia se destacar em algo, apesar de tudo que havia enfrentado. Contudo, a felicidade trouxe consigo uma sensação de vulnerabilidade. Com seu nome e história ganhando atenção, ela temia que Sérgio usasse isso contra ela. Certa noite, enquanto revisava sua agenda escolar, Caio encontrou Luana sentada no jardim, com um olhar perdido nas sombras. Ele se aproximou devagar e sentou ao seu lado. "Você está bem?" perguntou. Ela hesitou antes de responder: "Eu não sei. É como se algo bom finalmente tivesse acontecido, mas eu ainda estou esperando tudo desmoronar." Caio balançou a cabeça. "Nada vai desmoronar, Luana. Estamos aqui. Eu estou aqui." Ela sorriu levemente, mas a tensão não a deixava. Enquanto isso, Gustavo prosseguia com as investigações sobre Sérgio. Usando contatos de confiança, ele conseguiu descobrir que o homem tinha um histórico extenso de crimes, incluindo exploração de menores. A descoberta o encheu de indignação, e ele decidiu intensificar os esforços para garantir que Sérgio fosse responsabilizado. Beatriz, inicialmente cética, começou a perceber o impacto positivo que essas ações poderiam ter. Ela viu em Gustavo um compromisso que nunca tinha imaginado e, em Luana, uma força que não conseguia ignorar. Poucos dias depois, Gustavo conseguiu um encontro com uma delegada especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Ele levou Luana consigo, com seu consentimento, para que pudesse contar sua história. Foi um momento difícil. Sentada diante da delegada, Luana precisou relembrar os detalhes mais sombrios de sua vida nas ruas. Caio, que insistiu em acompanhá-los, ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão quando ela hesitava. No final da reunião, a delegada garantiu que tomaria providências, mas também alertou: pessoas como Sérgio não desistem facilmente. Vocês precisam estar preparados para qualquer coisa. Na semana seguinte, a família recebeu uma notícia inesperada. Um amigo advogado de Gustavo havia conseguido reunir provas suficientes para iniciar um processo formal contra Sérgio. Havia um misto de alívio e apreensão no ar. "Isso pode ser um começo, mas não é o fim", disse Gustavo à mesa do jantar, enquanto todos ouviam com atenção. Luana não disse nada, mas os nós em seu estômago começaram a se desfazer. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez houvesse justiça. Enquanto o processo começava a se desenrolar, a escola organizou uma pequena exposição de arte em homenagem ao talento de Luana. Suas pinturas foram exibidas para alunos, professores e pais, e o evento trouxe uma visibilidade inesperada. Várias pessoas se ofereceram para apoiar sua educação artística, e uma artista local até sugeriu que ela considerasse vender algumas de suas obras no futuro. Luana ficou emocionada, mas também ansiosa com a atenção. "E se isso chamar ainda mais a atenção dele?", perguntou a Caio, com preocupação. "Não importa quem esteja olhando, você vai continuar brilhando", ele respondeu, com um sorriso encorajador. Na manhã seguinte à exposição, Sérgio deu seu próximo passo. Um bilhete foi deixado na escola, dirigido a Luana: "Você acha que está segura, mas todos têm um preço. Cuidado com quem confia." A ameaça foi suficiente para reacender o pânico. Quando Caio soube, a fúria tomou conta dele. Ele foi até o pai e pediu: "Temos que fazer mais. Não podemos deixá-lo continuar." Gustavo, que já havia planejado os próximos passos, garantiu ao filho que não recuariam. "Isso só termina quando ele estiver atrás das grades." Luana, mesmo assustada, começou a mostrar uma força que ninguém esperava. "Ele não vai mais controlar o que eu faço. Ele não vai me impedir de viver", disse em um momento de firmeza. Sua determinação inspirou Caio e sua família a continuarem a lutar ao seu lado. No entanto, todos sabiam que Sérgio ainda estava por perto, esperando o momento certo para agir. E, dessa vez,
ele parecia mais determinado do que nunca. Após a ameaça deixada na escola, a tensão ao redor de Luana e sua nova família aumentou. Caio começou a acompanhar cada passo dela, e Gustavo intensificou a segurança ao redor da casa. Luana, no entanto, recusava-se a recuar. Continuou frequentando as aulas e dedicando-se à arte com ainda mais empenho, como se desafiar Sérgio fosse sua forma de retomar o controle de sua vida. Uma noite, enquanto pintava no ateliê improvisado, Caio apareceu com um novo caderno de esboços. Para você planejar suas próximas obras, disse, entregando o presente. Luana sorriu e, pela primeira vez em dias, sentiu um pouco de leveza. Enquanto isso, Gustavo avançava com as investigações. Novas evidências ligavam Sérgio a uma rede maior de exploração. As informações foram compartilhadas com a delegada, que prometeu acelerar o processo. Beatriz, por outro lado, começou a se envolver mais diretamente. Embora relutante no início, ela agora ajudava Luana a lidar com as burocracias do sistema judicial e tentava manter a calma diante da pressão crescente. Você é mais forte do que imagina, disse a Luana uma tarde, enquanto revisavam os documentos necessários para o processo. A relação entre as duas estava longe de ser perfeita, mas havia algo genuíno começando a surgir ali. Apesar das medidas de proteção, Sérgio conseguiu se infiltrar novamente no cotidiano de Luana. Um dia, enquanto ela e Caio voltavam da escola, notaram que estavam sendo seguidos. Caio imediatamente chamou o motorista da família, que veio buscá-los antes que algo pudesse acontecer. Luana, porém, estava em pânico. Ele nunca vai parar, disse, tremendo. Caio tentou tranquilizá-la, mas o episódio deixou marcas profundas. Naquela noite, Gustavo garantiu que reforçaria ainda mais a segurança e que Sérgio não escaparia por muito mais tempo. Estamos mais perto do que nunca de prendê-lo, disse, tentando trazer um pouco de alívio. Dias depois, um progresso significativo foi feito no caso. A delegada informou que Sérgio havia sido intimado e que as provas acumuladas eram suficientes para um julgamento. Para Luana, isso era uma vitória, mas também um lembrete de tudo o que precisaria reviver no tribunal. Você não precisa enfrentar isso sozinha, disse Caio, segurando suas mãos. Estaremos lá com você, em cada momento. Ela sentiu, mas sabia que esse seria um dos desafios mais difíceis de sua vida. Enquanto a data do julgamento se aproximava, Luana começou a usar sua arte como um refúgio ainda maior. Em uma de suas pinturas, retratou uma menina em meio a sombras escuras, com uma luz distante tentando alcançá-la. Quando mostrou o trabalho a Caio, ele ficou impressionado. É você? Perguntou, apontando para a figura no quadro. Luana assentiu lentamente. É o que eu sinto. Ainda estou no meio das sombras, mas quero acreditar que há uma saída. Caio olhou para ela com admiração. Você não está sozinha nisso, Luana. Vamos atravessar essas sombras juntos. No dia do julgamento, a tensão era quase insuportável. Luana entrou na sala de audiência com Caio ao seu lado e Gustavo e Beatriz logo atrás. Sérgio estava sentado na mesa oposta, com o mesmo sorriso arrogante que a assombrava. Quando o juiz pediu que Luana desse seu depoimento, o silêncio na sala foi esmagador. Ela respirou fundo e começou a contar sua história, sem omitir detalhes. A voz tremia no início, mas, à medida que falava, encontrou forças que nem sabia que tinha. Caio, observando da plateia, sentiu um orgulho imenso. Ele sabia que aquela era a luta mais importante da vida dela, e ela estava enfrentando com uma coragem inimaginável. Enquanto as audiências prosseguiam, o desenrolar do caso trouxe mais perguntas do que respostas. Sérgio parecia confiante, como se tivesse um trunfo escondido, e isso inquietava a todos. O que ele poderia estar planejando? Gustavo começou a considerar a possibilidade de que Sérgio não estivesse agindo sozinho e que os problemas estavam longe de terminar. Mesmo com as incertezas, Luana permanecia determinada, sabendo que o resultado daquele julgamento poderia definir não apenas sua segurança, mas o futuro que ela tanto desejava construir. O julgamento prosseguiu em clima de tensão, com testemunhos e provas sendo apresentados de ambos os lados. Luana, mesmo assustada,
manteve sua postura firme. Cada palavra que dizia era um pedaço de sua história sendo exposto, um passo na direção de enfrentar o passado que tanto a assombrava. Sérgio, no entanto, parecia imperturbável, o que fazia com que Gustavo e Beatriz ficassem cada vez mais apreensivos. Caio, ao lado de Luana, não desgrudava dela por um segundo, tentando transmitir segurança. Nos dias seguintes, a defesa de Sérgio começou a desmontar as acusações com uma precisão que surpreendeu a todos. Havia documentos desaparecidos e testemunhas que pareciam relutantes em colaborar. Isso levantou suspeitas de que ele poderia estar manipulando o processo, usando conexões que iam além do que imaginavam. Gustavo, mais determinado do que nunca, intensificou os contatos com a delegada e com sua equipe legal para garantir que a justiça fosse feita. Enquanto isso, Luana usava a arte como refúgio. Durante uma noite particularmente difícil, ela terminou uma pintura que mostrava uma ponte quebrada com uma figura solitária tentando atravessá-la. Quando Caio viu a obra, disse: "Você já cruzou tantas pontes, Luana. Essa não será diferente." Apesar de suas palavras reconfortantes, ambos sabiam que o desfecho daquele julgamento seria decisivo para todos. O momento mais inesperado veio na última audiência. Um ex-associado de Sérgio, que até então estava desaparecido, foi localizado e aceitou testemunhar. Ele trouxe evidências que ligavam Sérgio a uma rede maior de crimes, confirmando o que Gustavo suspeitava. Isso mudou completamente o rumo do julgamento. Pela primeira vez, Sérgio pareceu perder o controle da situação, e Luana viu uma chance real de encerrar aquele capítulo de sua vida. Quando o juiz anunciou o veredito, a sala ficou em silêncio absoluto. Sérgio foi considerado culpado, e a sentença incluiu não apenas sua prisão, mas também medidas que garantiriam a segurança de Luana no futuro. Caio apertou a mão dela, enquanto Beatriz e Gustavo respiravam aliviados. A sensação de vitória era real, mas o peso dos acontecimentos ainda pairava sobre todos. Luana sabia que o passado nunca desapareceria por completo, mas agora ela sentia que finalmente tinha a liberdade de seguir em frente. Nos dias seguintes, a vida começou a voltar ao normal. Luana dedicou-se à escola e à pintura, enquanto a relação com Beatriz se fortaleceu. Gustavo, por sua vez, tornou-se um mentor silencioso, sempre disposto a ajudá-la a planejar seu futuro. Caio, fiel como sempre, permaneceu ao lado dela, lembrando-a todos os dias de sua força e resiliência. A história de Luana e Caio é um exemplo de coragem, amizade e determinação diante das adversidades. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada emocionante. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esta história para inspirar outras pessoas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e até a próxima.